Bem-vindos ao Cafezinho Podcast. Meu nome é Rafael, sou host do podcast. Hoje eu venho trazer aqui para vocês um cara muito especial para mim. Foi meu professor, porque não continua sendo, que me deixa cada vez mais honrado isso, né? Conseguir trazer gente de qualidade. Só por isso eu peço para que você curta, compartilhe, comenta, faz o que você quiser. Dá muito trabalho trazer gente boa para esse tipo de coisa, vocês não têm noção. Então, assim, eu tô merecendo essa confiança aí de vocês. Trago aqui para conversar com a gente o Gabriel Becker. Gabriel, ele é médico formado na USP, psiquiatria também formado na USP e também formado em filosofia na USP. Então, um papo muito cabeça. A gente vai falar hoje sobre sexualidade e vários outros temas envolvendo sexualidade. Gabriel, pô, honradíssimo de ter você aqui. Fico muito feliz. Obrigado por ter vindo, cara. Valeu, eu que agradeço. Agradeço demais aí o convite. Eu sei que o debate aqui é muito sério, né? Então, Rafael é interessado em trazer qualidade. Acho que vai ser muito construtivo. Boa. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, Becker? Você, além de tudo isso, é supervisor do ambulatório didático, do HC e é membro fundador do Núcleo de Estudos Fenomenológicos de Amor e Sexualidade, né? Então, pô, produção acadêmica ali e conceitual no espaço, né, cara? Deixa eu te perguntar, então, já que você então me falou que é sério, sim, né, tal, que vai ser um negócio profundo. O meu amigo brocha é normal? É, ótimo. Vamos começar pelo que é mais objetivo e a gente vai alargando. É normal, né? É normal. Não sei, acho que socialmente, historicamente, a gente tem uma tendência a, a se incomodar demais quando essas falhas acontecem, né? Especialmente para o homem que tem um peso assim, né, de ter que funcionar, de ter que ser potente, de ter que ser eh, hiperpotente sempre, né? E ao longo da história da vida da pessoa, algumas falhas acontecem. É claro que se elas começarem a ficar sistemáticas ou excessivas, ou o nível de sofrimento ligado a elas estiver também excessivo, aí é o caso de procurar algum tipo de ajuda. E veja, às vezes a ajuda não é precisar extirpar isso da pessoa, mas a Hum. ajuda é poder conversar sobre, né? Então, seu amigo brocha, não sei quão confortável ele fica com isso, mas se ele puder trocar ideia com algum profissional de saúde mental a respeito, ele deixa de ficar broxa sem precisar de remédio, ou, enfim, se for o caso, faz uma investigação e trata e restitui qualidade de vida. Cara, interessante isso, né? Porque, obviamente, que eu comecei sacaneando aí você, né? Fazendo essa pergunta, pegando você desprevenido, mas é muito normal, assim, pelo menos eu vejo, assim, pô, tanto no consultório quanto conversando, assim, com a galera meninada, assim, menos de 30 anos, todo mundo, assim, com Cialis na carteira, né? Um remédio ali pra impotência. O que que você acha, assim, cara? Esse fenômeno social é interessante, assim, né? Também preocupante, por um outro lado, porque não é que as pessoas estão necessariamente vivendo ou tendo a impotência, elas têm medo de ter a impotência ou vivem numa pressão por essa hiperpotência que eu comentei. Então, a maior parte das pessoas toma ou porta esses remédios sem precisar, né? Ou nunca falharam, ou falharam uma vez, mas tem uma certa ilusão, uma certa idealização do que é a performance sexual e acabam se medicando e todo o ônus envolvido, né, em tomar um remédio desnecessário, acabam se medicando para se manter super-heróis ou cogitar ser um super-herói quando a sexualidade é algo muito humano, deveria ser. Hum. E tem uma camada também, né, do tipo assim, pô, a gente vai. A gente não, né? Mas vão zoar um cara zoando o outro, chama outro de borracha fraca, soca fofa, essas coisas assim. Tem um construto social envolvido também, né, cara? Porra, nunca pode dar errado. E isso, não sei você, né? Mas eu vejo no consultório, pá, comum acontecer. A construção da masculinidade é essa, né?
Eu tenho a impressão de que, enfim, essas coisas podem se flexibilizar um pouco agora, nova geração, o modo como as mulheres estão se empoderando e questionando, enfim, essas posições muito rígidas da masculinidade, que eu acho muito nobre e desejável, mas historicamente falando, a masculinidade ela está organizada em torno do conceito de potência, né? E, e a performance sexual talvez seja o principal construto dessa potência ou uma das formas mais ah, visíveis de expressão dessa potência. Então, o homem não quer, não topa colocar isso em questão e em risco, né? Historicamente. Pô, até o Freud, né, tem a fase fálica, né, tal, quando a mulher, né, parafraseando ele mesmo, né, a mulher muito potente também chamava de fálica, né, tem muito isso da psicopatologia psicodinâmica, né, que é justamente oriunda da psicanálise. Então, pô, legal, legal. Mas você acha assim, existe um perfil de homem que normalmente tem mais assim dificuldade mesmo, mais impotência? Isso acontece assim? Aí já trazendo um pouco mais para a questão propriamente clínica, tem perfis, né, de homens que são impotentes, é o que a gente chama da disfunção erétil. Um perfil é esse, né, que a gente estava falando, o rapaz jovem, né, o rapaz às vezes mais em início de vida sexual, com talvez um tipo de personalidade mais ansiosa, mais preocupada, que diante da presença da outra pessoa, né, diante da presença da parceria, se sente muito inibido, muito tenso e às vezes acaba não conseguindo chegar na ereção, que é o que a gente chama de disfunção erétil psicogênica. Hum, É o cara que tá tranquilo na masturbação, né? Ele consigo próprio vai super bem, mas quando tem a presença do outro, aí essa tensão se eleva, o inibe e ele falha. Então, esse é um dos perfis. Agora tem o outro, né? Que é aquele paciente faixa etária mais elevada, enfim, 50, 60 anos em diante, algo que vai crescendo com as faixas etárias, 70, 80, e os níveis, né, de prevalência vão ficando aí bastante significativos, que já tem fatores orgânicos associados. hum, Então, é o cara que tem pressão alta e diabetes descontrolada, é o cara que fumou e bebeu, se não a vida inteira, mas por muitos anos, é o cara que tem alguma doença urológica, é o cara que fez uma cirurgia de próstata, né? A gente sabe que esse é um evento adverso bem típico das cirurgias de próstata, os urologistas contam. Então, esse é um cara que vai ter uma falha da ereção por uma questão orgânica, né? Dizer assim, o primeiro tem uma questão de software, o segundo tem uma questão de hardware. E às vezes essas variáveis se combinam, então vai ficando necessário um acompanhamento por uma equipe plural que cuida desde os aspectos físicos, aí o urologista, o clínico, né, até os aspectos psicológicos, o psiquiatra quando há comorbidade, o psicólogo, a importância desse acompanhamento multidisciplinar. entendi, entendi. E deixa eu te perguntar, ainda pensando nos jovens, já a gente tem outras perguntas sobre os velhos. Uma coisa muito comum que as pessoas às vezes falam na internet e tudo mais, e eu queria saber de você, pornografia pode atrapalhar, assim, pô, no sentido assim, o cara se masturba demais, assim, porra, direto, descascando ali. Atrapalha na hora do ato sexual? Como que é? Essa é a pergunta, uma das mais capciosas, assim, que você tinha para me fazer. E engraçado que eu tenho ouvido essa pergunta toda semana dos alunos e dos residentes de psiquiatria. Eu acho que é algo que está mesmo na cabeça das pessoas, né? Tá todo mundo Uhum, pensando sobre pornografia. Eh, É mais complexo do que parece discutir esse fenômeno pelo seguinte: pornografia existe desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas são as pessoas. uhum. Porque a pornografia nada mais é do que a representação gráfica de algo que as pessoas desejam e praticam, que é sexo. Então, sempre existiu, né? Se você ah, for olhar pinturas milenares, arte milenar, tem lá, né? Pornografia, tem lá algum tipo de expressão da sexualidade das pessoas da época.
Então a pornografia, ela não é algo bom ou ruim em si mesmo. Ela é algo neutro, é uma representação gráfica. A questão é o tipo de uso que se faz dessa pornografia e o tipo de pornografia que uma determinada sociedade constrói e com que propósitos. Eu acho que o problema da nossa sociedade está aí, né? Uma pornografia que é construída para ser vendável, então ela é um produto, ela é comercial, então ela é excessivamente visual e gráfica, e o tipo de uso que se faz num mundo em que as relações elas estão fragilizadas. Hum. Então, as pessoas vão, né, para o vídeo, vão para o conteúdo pornográfico, porque a interação interpessoal está prejudicada no mundo de hoje. Então, a pessoa acaba substituindo ou priorizando o vídeo em relação aos relacionamentos reais. Então, nesse sentido, a pornografia é problemática. Né? E nesse sentido, ela é mais uma expressão disso que faz com que as pessoas estejam inseguras para as relações sexuais. Então não é que a pornografia causa a Hum. falha, né, ou a disfunção sexual, mas o que faz a pessoa buscar a pornografia ou construir a sua sexualidade em torno da pornografia é a mesma coisa que faz a pessoa ter a falha, que é uma Hum. inabilidade radical ou uma preocupação excessiva com a performance na relação. Ou seja, o que você tá falando é que, assim, de alguma maneira, não sei como, mas de alguma maneira, as pessoas meio que estão esquisitas e não estão se falando muito, ou estão com dificuldade disso. Então não é que a pornografia faz com que o cara vai lá e brocha, assim. É porque o elemento primeiro é que ele não consegue conversar com outra mulher, com outro cara, seja lá o que ele goste, e por isso ele se recorre à pornografia. Então a gente tem uma relação trocada de causalidade, é isso? É um jeito interessante de ver. Só a gente pensar em algumas variáveis, né? Por Hum. exemplo, os meninos, atualmente, eles conhecem a pornografia antes de saber como é que faz para conversar com um menino, com uma menina, enfim, se aproximar. Então ele já está se relacionando com a pornografia antes de começar qualquer outra coisa. Então a pornografia ela participa da construção da sexualidade dele desde muito cedo. Então os parâmetros são os da pornografia, as técnicas e as expectativas são as da pornografia. Aí quando chega, se chega, né? Porque, enfim, são todas as dificuldades interpessoais das quais você falou, chega já contaminado por aquilo, ou entendendo que na pornografia tudo é mais fácil. Até Hum. existem, enfim, algumas pesquisas interessantes do tipo a pressão que a pessoa aplica na masturbação ligada à pornografia é diferente da pressão da relação sexual, então talvez um fosse mais estimulante do que o outro, mas aí eu acho que são minúcias, né? O que mais importa é esse Posição que você fala background. da mão no pênis versus a Exato, vagina no pênis exato, ou o ânus no exato. pênis. Entendi, entendi. Pô, cara, o que eu tava pensando aqui, né? Pô, antigamente, eu ainda peguei a época, final da época de revista, no começo que, pô, a internet, você não conseguia ver um vídeo pornográfico na internet, assim, não baixava a tempo, né? Então, você não acha que, assim, beleza, a pornografia é uma coisa neutra e tudo mais. É, você acha que muito, isso não vai acontecer, porque a gente trabalha com a realidade, não com a fantasia, mas você acha que se a gente conseguisse, de alguma maneira, assim, introduzir a pornografia depois, ajudaria alguma coisa? Eu acho difícil, porque é difícil regular a exposição das pessoas às mídias, né? Só ver todo um esforço político quase inerte nessa direção. Então, o que eu acho que deveria acontecer, eu ainda não vejo um cenário em que isso esteja acontecendo. É mais uma ideia do que uma prática. Hum. Mas o que eu acho que deveria acontecer é a produção de pornografia de melhor qualidade. Então, uma pornografia que fosse educativa, né? Então, tentar trazer de alguma maneira para o digital a educação sexual da qual a gente tanto sente falta. Então, já que vai ter algum tipo de exposição precoce, eu acho difícil regular isso, que seja a exposição a algo que seja de qualidade, algo que seja educativo. Então, a gente precisa trazer, talvez, para os profissionais que trabalham com sexualidade, a construção dessa pornografia.
E isso precisa deixar de ser tabu, né? Então, se a gente fica só demonizando e criticando e Uhum, patologizando o uso de pornografia, a uhum. gente não vai querer tentar conversar com quem saiba produzir para produzir pornografia de qualidade. Inclusive, fica sendo essa uma chamada, né? Um convite aí para quem estiver assistindo e, e for desse meio, para tentar alinhar com um profissional que trabalha com sexualidade para a produção de conteúdo bom. Pornografia educativa que você fala, assim, é que às vezes a pessoa vai ver isso em casa, assim, vai pensar que é um professor de jaleco, assim, ó, não, introduza. Mas eu acho que o que você quer dizer com isso, não sei se você me corrige se eu estiver errado, né? É do tipo assim, pô, vai ver um vídeo pornográfico, tipo, a mulher roda. Primeiro que o construto várias vezes é feito pro homem, né? Assim, tem isso, já é um grande viés. Segundo, vai lá, pô, todos sabem fazer todas as posições, qualquer posição dá certo. E seria de um jeito mais, talvez, natural, assim, que acontecesse. É isso que Isso. você fala. Bom, a gente fala em pornografia, a gente fica pensando só na relação sexual propriamente dita, só na penetração ou algo que o Isso. valha. Talvez falar sobre o processo todo, né? Então, como é que funciona isso de uma pessoa conhecer a outra e se interessar pela outra, quais são os processos que rolam internamente, como força de atração, como desejo, o que a gente faz quando a gente deseja e como a gente pode comunicar o desejo para outra pessoa e obter o consentimento. Eh, as primeiras aproximações corporais até o beijo, o abraço, o carinho, até a relação sexual, isso pode estar na pornografia. É que hoje isso está na pornografia de um jeito extremamente eh, estereotipado, né? Então, sei lá, aquelas historinhas que tem nos vídeos pornográficos que são muito estranhas, né? Que são muito o cara que vai na casa fazer um concerto ou levar algum produto e aquilo Entregar uma pizza, do né? nada vira uma relação sexual. Não é disso que se trata, mas é falar sobre a aproximação de um jeito construtivo. E aí sim, né, a relação sexual propriamente dita, de uma forma eh, menos performática. Né, porque hoje ela é muito performática, é o que você falou, tantas posições, posições que são até nem tão anatômicas ou nem tão naturais, eh, uma expressão de prazer também muito estereotipada. Muito Então, irreal, né? muito, muito, É né? o, daí o moleque, né, que vê a pornografia e fala, pô, a mulher do vídeo, ela gemia loucamente, essa daqui não. E às vezes não vai entender, né, até que não é normal, né? É uma atriz. Exato, né? Os tipos de corpos que estão ali na pornografia, um corpo muito atlético, também irreal, ou um pênis muito grande. Que Então, gera comparação, né? Que é uma outra coisa. Pô, essa eu ouço direto, cara. Do tipo assim, pô, a medicina consegue botar mama na mulher, consegue fazer todos os diagnósticos, mas aumentar o pinto não, né? Cara, eu ouço muito isso. pior é que tem, né? Hoje em dia tem quando eu digo pior é, enfim, tem indicações situações em que isso é bem-vindo, mas existem tratamentos de preenchimento peniano e a procura está cada vez maior, né? Por que será que a procura está cada vez maior? Por conta de tudo que a gente falou. Rapaz, dá um medo, né? Porque imagina você. Porque assim, a gente é médico, né? A gente sabe o tanto de coisa que pode dar errado, assim. Enfiar uma agulha de graça, assim, num negócio que não precisava. Daí vamos supor que necrosa. Se, tipo assim, você já é um lascado na vida. Daí o pouca da felicidade que você tinha acaba, né, cara? Não tem. Daí, pô, necrosar o pinto acabou, né? Pro cara, muitas vezes é isso. É difícil de lidar e é algo que poderia perfeitamente ser evitado com esse passo a passo aí do qual a gente está falando. Sabe, Becker, mas eu tava pensando, eu vi uma pesquisa esses dias, assim, que é, enfim, é um estudo, obviamente, um transversal e um retrospectivo, que eles meio que analisaram e por entrevistas, né, e todo mundo mente sobre sexo, então tem todos os viés, assim, mas porque ainda é um tabu e, pô, vai continuar sendo, imagino eu, mas que parece que a geração anterior, que a geração atual, fazia mais sexo. Loucura, né? Porque a gente é muito mais exposto hoje em dia. Pô, qualquer coisa que você vê tem peito, tem, né, um cara meio pelado ali, só com uma cueca e tal, e
Exatamente, de alguma maneira as pessoas elas estão aprisionadas nas imagens, saturadas até, né, dessas imagens e com muito pouca prática ou com muito pouco espaço interpessoal para a prática sexual. Essa é uma contradição curiosa e está na base do que a gente falou do uso da pornografia. É muito mais fácil, é muito menos desgastante a pessoa abrir um vídeo ou abrir algum conteúdo ali muito rapidinho, porque ela tem 5 minutos para fazer aquilo, do que as pessoas falam que tem preguiça, né? Do que Né? vai, sai e conversa, e aí depois que conversa tem um certo jogo, né? Até ter o consentimento, e aí depois tem a relação, às vezes não tem tanta química da primeira vez, toda a atenção relacionada à performance, é disso que as pessoas têm preguiça. Elas não têm mais tempo e nem espontaneidade para viver isso. Então é natural que isso vá acontecendo, né, especialmente centros urbanos, essas eh, cidades como a nossa aqui, São Paulo, né, em que está todo mundo sobrecarregado de tarefas, está todo mundo o dia inteiro resolvendo coisas no celular, de trabalho e de vida pessoal ao mesmo tempo. Então, que espaço mental as pessoas vão ter para se conectar e transar, né? Tem que ter espaço mental. É isso que você fala, que você chama de espaço interpessoal. É isso. Tá, entendi. Pô, é isso, né, cara? Eu ouço muito essa também. Tipo assim, pô, ia sair com fulana, mas, cara, só pelo trabalho eu fiquei aqui em casa, fiz sexo, lavei as mãos e fui dormir, assim. Eu ouço muito essa frase. Pô, cara, loucura isso, né? É muito contraintuitivo. É, acho que é um fenômeno sociológico e que, enfim, chega pra gente, né, nos consultórios, seja em psicoterapia ou queixas sexuais propriamente, o tempo todo. Mas um negócio que você falou, que você me chamou a atenção, que você falou não tem tanta química na primeira vez. Agora do especialista, é normal, Becker, não ter tanta química da primeira vez? É completamente normal, né? Cada pessoa tem as suas preferências, às vezes a própria pessoa nem conhece bem as suas preferências, especialmente quando é mais inexperiente, né, o começo da vida sexual, ou suspeita que as suas preferências sejam aquelas que viu no vídeo pornográfico e fica tentando reproduzir ali na relação. Eh, Essa química exige bom diálogo, né, e bom diálogo pode ser um diálogo verbal, enfim, conversar sobre aquilo, o que Hum. já exige intimidade, ou um bom diálogo corporal. Então os corpos precisam ir tentando interagir, né, errar um pouco até acertar a conexão. E às vezes é isso que dá preguiça nas pessoas, né, porque isso pode não vir na primeira relação, pode não vir nem na segunda relação. Às vezes é algo que vai sendo construído ao longo do tempo e da aquisição de intimidade. Inclusive, às vezes, ao longo de meses e anos, assim. Porque, nossa, uma coisa que eu. Vira e mexe no consultório vem pra mim, né? E gente não tão nova, assim, sabe? A pessoa tem 30, 35 anos. Às vezes eu falo assim, não, tô saindo com a fulano, eu tô saindo com o ciclano, mas, pô, acho que eu vou parar porque o sexo não é bom. E é curioso, né? Porque, pô, mas você tá transando um mês com a pessoa, tipo assim, pô, dá um tempo, né? Tem É, que. E uma outra coisa que às vezes a pessoa sai, então tem esse julgamento muito grande do sexo, mas ao mesmo tempo também conhece muito pouco a outra pessoa. é E o isso. sexo bom exige intimidade, né? É isso, é exatamente isso que eu quis dizer com intimidade, né? A conexão para o sexo, ela pode ser puramente mecânica e corporal, enfim, duas pessoas se dando prazer ali num dado momento de tempo, mas às vezes ela precisa ser de alma, né? Então, duas pessoas que se conhecem e se gostam e querem dar prazer para a outra porque a outra importa para ela, e é nessas que elas vão tendo curiosidade sobre as preferências um do outro, elas vão testando maneiras e observando as reações mais sutis. Né? Então a intimidade ela tem a ver com essa troca constante, recíproca, intensa, e no fundo é isso que dá preguiça para as pessoas. As pessoas estão com pressa, né? Estão com pressa. E é curioso, né? Assim, tudo bem se você não compartilhar dessa opinião, né? Mas eu até brinco que sexo é mais isso.
Quando é só um ato mecânico, eu chamo de masturbação assistida. Isso. Porque a conexão é muito diferente, né? Você ter relação com alguém que você verdadeiramente gosta é muito melhor do que um ato mecânico, assim, né? Tem um livro, bom, vou puxar para a literatura se você me permite Opa! rapidinho. Tem um livro de que eu gosto, do Murakami, Ah, chamado Sul da Fronteira Oeste do Sol. É um spoiler, mas é um spoiler didático aqui, então tudo bem. Ah, dois personagens, um homem e uma mulher, que passam o livro inteiro fantasiando em como seria se eles tivessem uma relação sexual. Então, se desejando, cheios de dedos, e aí quando isso acontece, isso vai acontecer lá na frente, o que rola é que eles ficam na mesma sala se masturbando um na frente do outro. Eles não transam, olha só. efetivamente. E aí o leitor, enfim, fica um pouco impactado por aquilo, mas entende, porque no fundo era tanta fantasia, tanta expectativa, né, aquilo sendo consumido pela pessoa só com ela mesma, que na hora H ninguém sabe muito o que fazer. E aí, ao não saber o que fazer, o máximo que eles conseguem, o máximo de intimidade que eles chegam, é se masturbar um na frente do outro. É Então, muita fetichização, né, cara? A gente é movido muito pelo fetiche, né, em vários aspectos. Obviamente a gente tá falando do mais puro instintivo, né, que é o ato sexual, mas isso vai para várias questões da vida, assim, né? é, é nesse sentido que a gente estava falando que hoje em dia tem imagens muito sexualizadas, que são, né, nada mais do que fetiches e pouca prática ou pouco interesse pela prática. É a mesma lógica do consumo, por assim dizer. Você eh, se fixa muito mais e consome muito mais algo enquanto você o deseja, às vezes as pessoas até falam que ficou sem graça depois que comprou. É a frase do Schopenhauer que circula por aí na rede social, né? Hum. Pô, até esqueci agora, é o. Ah, desejo de ter e o tédio de possuir, como que é? Algo nesse É sentido, isso. A parafraseando. ideia é essa. Entendi, entendi. E, pô, mudando um pouco de. A gente falou muito, né? Entrou pela impotência sexual, né? Negócio de. Eu tenho um outro amigo que tem ejaculação precoce. É isso, é Os amigos isso, tão é foda, tão isso. precisando de ajuda. Mas olha, tem um lado bom nisso que se você sabe que os teus amigos estão com queixas sexuais é porque vocês estão podendo conversar sobre isso. E geralmente as amizades masculinas, por toda essa construção que a gente falou, não são tão permissivas à exposição das fragilidades. Eu espero que seja isso que esteja mudando. Mas falando sobre a ejaculação precoce, é uma outra disfunção sexual extremamente frequente do homem, né? Essa geralmente aparece no homem mais jovem, também um rapaz que é muito ansioso, né, que é muito tenso, e aí o que acontece é que ele ejacula rapidamente, ou antes da relação, ou logo nos primeiros instantes da relação, porque ele também está muito preocupado com o tempo, com a duração daquilo. Então, quanto mais tenso e quanto mais obcecado por essa performance do relógio, antes ele acaba ejaculando. Então, o que tem para se fazer nesses casos? Existem medicações, né? No caso da disfunção erétil que a gente falou também, tem medicações, né? Tem tratamentos específicos. Aqui também existe remédio. A ideia de dar o remédio não é resolver a causa, mas só aumentar o tempo ejaculatório. E o tratamento mesmo ele vai vir no manejo dessa tensão do encontro sexual, do tratamento da ansiedade, quando é o caso, e da própria aquisição dessa intimidade, porque quanto mais próximo você se sente da sua parceria, menos tenso é aquele encontro, mais você relaxa, menos preocupado com a performance fica e às vezes mais dura. Olha só. Então, de novo, né, e parece que esses perfis que são mais ansiosos, eles, né, você pode broxar por ansiedade, mas ao mesmo tempo você pode, não durar nada por causa da ansiedade também. E às vezes uma coisa vem junto com a outra, né? Então, tem gente que começa tendo impotência e acaba chegando na ejaculação precoce, tem gente que começa com a ejaculação precoce e acaba chegando na impotência.
são essas evoluções em que o encontro sexual é tão tenso, é tão desgastante, e que a pessoa quer fugir, quer evitar, né? E aí as formas de fugir e de evitar são não tendo a ereção, ejaculando rapidamente, ou seja, que aquilo desgaste a pessoa, exija da pessoa o mínimo possível. E por que que conversar sobre isso funciona? É que assim, quando eu falo isso, né, obviamente que eu recomendo isso também, mas, muitas vezes o paciente fala assim: "Pô, mas conversar?" Conversar sobre isso funciona. Você vai naturalizando o tema, né, a pessoa ela vai sentindo conforto de se expor um pouquinho mais, ela vai tendo a oportunidade de tirar dúvidas e desfazer mitos que ela tem a respeito de sexo. Ela vai ganhando confiança por perceber que aquilo não acontece só com ela, também acontece com outras pessoas. Ela vai elaborando as preferências e de repente encontrando situações que são mais excitantes e menos exigentes para ela. Ela vai encontrando liberdade de conversar sobre sexo com a sua parceria, né, com esposo, esposa, namorado, namorada, e nessas a intimidade vai aumentando. Então a Hum, própria lógica é a de tornar sexo algo que não é tabu, né, algo que é natural para as pessoas, porque de fato é natural para as pessoas, todo mundo tem uhum. seus desejos, suas vontades, suas expectativas. Então, às vezes um tratamento médico ou em alguma outra área da saúde específico, ele funciona muito melhor quando combinado com essa conversa sobre. Entendi. Pô, uma coisa que eu queria muito saber de você, porque é o seguinte, né, pensando agora mais na mulher, assim, né, a gente falou muito, né, de obviamente impotência, ejaculação precoce é muito mais masculino, uma queixa masculina, mas é curioso que me parece que a sexualidade da mulher, em alguns níveis, é muito mais complexa que a do homem, assim. Não sei se eu tô certo. Por quê? Pô, tem mulher que não consegue ter orgasmo, tem mulher que tem múltiplos orgasmos, ou dizem, né, talvez seja uma lenda. Uhum. Eh, e aí, assim, tem uma diferença realmente na satisfação sexual? Como que aborda o sexo ou é uma coisa muito mais estereotipada, assim, como que é? O que foi acontecendo, especialmente do ponto de vista do estudo científico sobre sexualidade, é que a partir do momento que se começou a estudar com mais profundidade a sexualidade da mulher, e assustador que pareça, isso começou a vir à tona nos anos 2000, né, antes disso se falava ainda relativamente pouco de sexualidade feminina. Então, nessa época, né, se começou a desenvolver modelos um pouco mais complexos sobre sexualidade no Hum, geral. hum, Então, a sexualidade feminina acabou por ser esse convite a uma ampliação e uma complexificação do debate sobre sexualidade. Ah, Fatores não só físicos, mas fatores psicológicos ou fatores subjetivos, né, passaram a ser cada vez mais presentes na descrição desses modelos sobre sexualidade. E hum, outra coisa que corrobora essa tua percepção é que as queixas sexuais femininas elas tendem a ser mais implicadas do que as masculinas. O hum, que isso quer dizer? O homem, às vezes, ele chega te falando com mais clareza, né? O que me falta é a ereção, então eu tenho impotência. O que rola comigo é que eu gozo muito rápido. Então ele, às vezes, tem a queixa mais pontual e específica, né? Na mulher, a libido, a sensação de orgasmo, o prazer subjetivo, isso vem ou a presença de dor, né? Isso vem ao mesmo tempo. hum. Então, tanto pelo estudo histórico da sexualidade feminina, como pelo tipo de queixa clínica que as mulheres costumam apresentar, fica essa perspectiva de que a sexualidade feminina é mais complexa. Entendi. É é igual para o homem e pra mulher ter orgasmo? Igual, complicado. Bom, Pergunta ruim, né. primeiro definir o que é orgasmo, que nem todo mundo sabe. O orgasmo é a sensação de prazer, né, é algo subjetivo. Então o orgasmo não é um fenômeno físico.
No homem, especialmente, a gente tende a confundir porque o orgasmo ele vem junto, na maior parte das vezes, com a ejaculação. Aí sim, um fenômeno físico que é o da liberação do esperma, né. Então, orgasmo é a sensação de prazer. Tá. Por que eu digo isso? Porque no homem essas coisas costumam vir atreladas, mas na mulher não necessariamente, ou seja, o fenômeno físico, ele é menos, explícito, né, até tem, né, a liberação do líquido das glândulas genitais na mulher, mas pode ser algo mais sutil. Então, às vezes existe essa confusão, né, será que eu tive ou não tive orgasmo? O que é orgasmo? Especialmente o que é o orgasmo na mulher, dado que não é algo que dê para ser palpável, às vezes a pessoa não sabe o que aquilo significa. Então, há uma complexidade a respeito disso, do que é orgasmo, e o orgasmo é orgasmo para cada um, né. Então, tem muita mulher que chega no consultório em dúvida: "Pô, será que eu já tive um orgasmo?", Então, né, e como é que o profissional vai explicar aquilo para ela, porque não é algo muito tangível em palavras, é algo mais sentido. Então, por isso que é uma pergunta complicada esse igual, né, o que é o mais visível é a ejaculação ou esses fenômenos físicos, mas sendo o orgasmo algo altamente subjetivo e individual, é difícil parametrizar. quando a mulher fala, assim, essa queixa que você disse: "Pô, não sei se eu tive", né, é porque, assim, tem aquele ciclo, né, da estimulação feminina, né, que o homem ele tem mais o desejo, daí ele tem a ereção, daí ele tem o ato e a resolução, que é quando ele tem o orgasmo. Pra mulher é diferente. É, esse ciclo, né, ao qual você se refere é aquele que eu falei antes dos anos 2000 se pensava a sexualidade, de maneira mais linear, Hum, né, então tinha essa sequenciazinha de fases. O desejo, que vinha antes, né, que, necessariamente, seguia da excitação, que é esse momento em que o corpo ele vai se preparando para responder sexualmente, então todas as funções fisiológicas, né, é coração, é respiração, é pressão arterial, é própria manifestação genital, né, no homem é ter a ereção, na mulher é ter a lubrificação, aí depois o orgasmo e aquilo vai voltando, né, uhum, para um certo ponto basal, para o ponto zero. Nos anos 2000 é que foi se criando um modelo altamente mais complexo e elaborado do que isso, para começo de conversa, que não era mais uma linha, né, ou uma curva, e sim um círculo. Então a hum. lógica do círculo é que as fases eram mais, imbricadas umas nas outras. E um círculo com muito mais componentes, né, depois para quem tiver curiosidade de olhar a imagem é até interessante, e isso tudo suscitado por estudos da sexualidade feminina. Uhum. Não, eu falo isso justamente que às vezes vem mulher no consultório, daí elas têm uma queixa do tipo assim: "Pô, mas eu não tenho nenhuma libido", né. Pô, quando você vai explorar a história do fenômeno, né, de como a mulher se coloca naquela relação com o parceiro, com a parceira, me parece que, assim, às vezes não é que é falta de libido, mas me parece que é um negócio que, assim, eh falta uma informação do tipo, às vezes ela não precisa começar com o desejo de cara, ela pode começar, enfim, com as preliminares, ela pode começar com uma estimulação mais física, e daí depois vem, né. Isso acontece Isso. muito. Isso é super importante, talvez uma das inovações aí, né, desse ciclo do qual a gente estava falando, a gente classicamente fica com a sensação de que o desejo precisa vir antes, e se não houver Uhum, desejo, então não vai ter mais nada depois. uhum, Mas o desejo ele pode vir depois, né, o desejo ele pode ser responsivo, como a gente diz. Então, pode começar com a estimulação, seja na masturbação, seja nas preliminares ou algum tipo de prática que seja gostosa, e o desejo ele vai vindo, assim, né, muito mais do que vem, é aquela coisa que vai vindo, no gerúndio. E muito do que se achava que era disfunção na mulher, falta de libido, né, desejo hipoativo, na verdade é porque o desejo vai vir depois e a mulher não sabia, ou porque aquele estímulo primeiro não estava muito legal, ou porque ela não sabe o estímulo que faz bem para ela, ou porque a parceria dela não sabe que ela pode ter prazer ou não se importa que ela tenha prazer, que é
o clássico da masculinidade, né? E aí não é uma patologia sexual, aí é uma questão muito mais comportamental, que você trata ou que você resolve dando o aconselhamento, né? Pô, Orientando. esse negócio do ciclo, assim, é muito revolucionário, cara, porque aconteceu já várias vezes no consultório de resolver, né, do tipo, a pessoa acha que tem que ter o desejo pra começar, mas você fala assim: "Não, tem que querer". Se quiser e começar lá, às vezes o negócio desenrola, né, você fala e isso eu acho que é muito precioso, assim, acho que isso, pô, muda muito o panorama, assim, das mulheres nesse sentido, né, E eu acho cara. que muda dos homens também, eu tenho pensado um pouquinho e conversado um pouquinho sobre isso, eh, o desejo espontâneo, ele, aparece cada vez menos para as pessoas em geral, porque nada que é espontâneo tem lugar na vida das pessoas excessiva hoje, né. Então, a gente tem aqui um compromisso, aí nós 2 vamos sair daqui, a gente já tem um compromisso logo depois, e a gente tem uma sequência de compromissos que vai até o fim do nosso dia e a gente vai terminar o dia exausto. Funciona assim, né, Funciona. para mim, para você e para todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que estão, vivendo aqui nessa rotina urbana, então não tem espaço para espontaneidade. Ou seja, né, se a gente não força um pouquinho dentro dos limites do que é razoável para a gente, mas se a gente não cria esses espaços, nada acontece. Eu acho que isso vale para a sexualidade dos casais, hoje em dia também. Se você não marca na agenda, se você não, eh, deixa alguém cuidando dos filhos, se você não vai para um lugar legal, às vezes um fim de semana, se você não deixa o celular de lado e sem fazer barulho, não acontece. Então, é natural para os casais contemporâneos, eu acho, né, ir trazendo o desejo, né, durante aquele contato. E o contato só vai vir se for programado. É um pouco como a gente vive hoje em dia. Claro. Isso traz uma não sei em você, né, mas eu fico até meio triste com isso, assim, né, do tipo, imagina marcar tira a espontaneidade, né, que é parte do que é legal, né, do tipo, você não sabe o que que vai acontecer, você tá lá, né, talvez role, talvez não. Isso é uma coisa muito excitante, a gente tá em algum nível, por causa da rotina, a gente perde isso, né. O talvez não tem muito espaço no mundo de hoje, né, a gente está Hum. precisando de certezas, porque ninguém tem tempo e paciência para o talvez. Em tudo, né, a gente precisa de certeza mais do que nunca, né. Então, qualquer aspecto da vida, vai comprar um negócio, tem que funcionar, né, vai transar, tem que ser, pô, a super transa, vai, pô, votar no político, é isso que vai resolver minha vida, né, não é todo o sistema. Então, a gente tá muito nesse espaço, né, hoje em dia de, pô, a gente quer um negócio, uma sure thing, né, uma certeza absoluta das coisas. É nessas que a sexualidade padece um pouquinho, né. Pô, cara, mudando um pouco, assim, de direcionamento, eu tô com muita pergunta, tô com um pouco de receio de não dar tempo até. Então, eu queria conversar, assim, Becker, de da PEC do pezinho, cara, entendeu? Do tipo assim, das pessoas que, por algum motivo, elas gostam de, sei lá, se excitam com de verdade, assim, daí foto de, pô, pé de alguém, foto de parte de corpo, e animal, assim. Como que isso dá, assim? Porque pô, quando a gente fala com as pessoas veem isso com "Nossa, você deve tratar essas pessoas, isso é muito louco, tal". Como que funciona na cabeça das pessoas? É, isso é interessante, né, a sexualidade ela está inteira organizada entre o que uma sociedade, em um dado período do tempo, considera, convencional e não convencional. Então, só para dar um exemplo, não que eu concorde definitivamente, mas já houve uma época, há não tantas décadas atrás, que a Hum, orientação homossexual era considerada não convencional, logo era considerada uma patologia. Então, talvez muitos aí já tenham ouvido a expressão homossexualismo, né? Ah, tal pessoa tem homossexualismo, como fosse a doença da homossexualidade, uhum, porque num dado momento do tempo
aquilo era considerado não convencional. Aí o tempo vai passando e a gente, como sociedade, vai se preparando para incluir novas formas, né, de preferência e de práticas sexuais, e o que era não convencional vai passando a ser convencional. Então, Uhum. felizmente, a gente está hoje numa posição de naturalizar isso e, enfim, são pessoas, né? Tem objetos que passam por esse processo, né? Hum. Então vão indo de um lugar não convencional para um lugar mais convencional. Talvez o melhor exemplo do nosso mundo de hoje sejam as práticas sadomasoquistas, né? Então o que o pessoal conhece como BDSM. Uhum. É, já foi, ainda é para os manuais da psiquiatria considerado não convencional, mas a gente vê isso em larga escala, as pessoas usam como fetiche, usam para ter prazer compartilhado, usam para diversão e entretenimento, então Hum. tem um pouco esse lugar de transição. Hum. Eu acho que muitos dos fetiches, né, você falou fetiche por pés, acaba tendo um pouco disso. As pessoas podem achar estranho, né? Podem achar que não é algo muito compartilhado, mas é algo extremamente comum e que fica nesse lugar limítrofe, né? Entre o que é não convencional e o que é convencional. Tem outros objetos que já são em si mais problemáticos, Hum. né? E de alguma maneira as pessoas não aceitam e as leis também não aceitam que sejam objetos sexuais. Então, Hum. aí nem tanto fetiches, né, mas crianças ou pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que podem ser objeto de preferência sexual, enfim, tem gosto para tudo, né, mas aí sim que nunca vão para um lugar de convencionalidade. Tipo, que você fala que é pedofilia mesmo. Sim. Mas então, pô, já que você tocou nesse assunto de pedofilia, é um transtorno, cara? Isso. Essa é uma outra boa discussão, porque pedofilia é um termo que está na boca do povo, né? As pessoas falam pedofilia, mas não sabem exatamente a que se referem, e aí a gente acaba tendo muita confusão que Hum. favorece preconceito. Tá. Então, pedofilia, esse termo pedofilia é um termo da clínica de saúde. Hum. Então, é um termo de manuais diagnósticos. Hum. Pedofilia, primariamente, não é um termo de justiça. Tá. Então, o que se diz por aí, né, pedofilia é crime. Na verdade, pedofilia é uma questão de saúde que implica ou pode implicar em algumas situações a prática criminal. Pensar, né, fantasiar com criança não é crime. Pode ser uma fonte de intenso sofrimento para aquela pessoa, mas Hum. não é crime em si. Não tem um ato criminal consumado. Consumo de compartilhamento de pornografia infantil, abuso e importunação sexual são expressões criminais de uma preferência pedofílica. Tá. Então, pedofilia não é crime, Tá. mas pode acarretar crimes específicos tipificados no Código Penal, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Entendi. Então, me explica só talvez a pessoa que tá vendo, né, ela não tá muito pegando isso. Eh, Me explica porque assim, ó, tem como a pessoa não preferir a criança, entendeu? Porque é isso, né, então só o desejo ele emerge na consciência. É uma coisa que você não escolhe tanto, né, ele vem, você deseja. Como que é pra pessoa que gosta de criança? Porque, pô, dá cadeia, é um negócio e assim, às vezes a gente fala: "Pô, é safada, a pessoa que faz isso é safada, é filha da puta, é qualquer coisa", né, e como que é isso? Então, né, a questão do não convencional que a gente estava falando, é muito comum as pessoas terem desejos não convencionais e às vezes guardam isso para elas ou praticam isso em ambiente protegido, tipo alguém que troca a imagem de pés e se masturba com aquilo e vive vida normal, Uhum. ou que vai num grupo BDSM e partilha aquilo naquele momento e depois continua fazendo suas coisas. Então, o não convencional ele pode ser algo circunscrito, ele pode ser algo super saudável, inclusive. A questão é quando esse não convencional ele restringe a pessoa. Hum.
ou quando ela não consegue fazer de um outro jeito que não seja aquele, ou quando o foco desse desejo é algo muito problemático, por exemplo, crianças, né? Então a pessoa ela vive uma espécie de clausura, né? Ela vive uma espécie de prisão em torno desse não convencional. Por que que isso é tão problemático? Porque de duas uma, ou é uma pessoa que não tem prática, né, então ela não está fazendo nenhum crime, mas que ela sofre muito, porque ela só pensa ou pensa preferencialmente naquilo. Então, são pessoas que chegam buscando tratamento muito angustiadas, porque se sentem erradas, porque se sentem monstruosas, porque querem extirpar aquilo delas. Ou, quando aquilo é traduzido em prática, ou seja, está impondo sofrimento direto ou indireto para outra pessoa, o sofrimento de fora é um problema da pessoa. Então, o crime vem daí. E aí que pode vir a tratamento, ou enfim, nem a tratamento, mas a justiça, eh, porque aquilo é socialmente uma grande questão, né? Então, a pedofilia em si, né, voltando ao tema da pedofilia, ela pode ser um crime quando há essa prática e aquilo vai ser endereçado eh, pelo profissional de saúde, mas também pela justiça. Mas quando aquilo é uma fantasia e a pessoa tem um alto grau de sofrimento, não tem um crime, mas tem uma questão de saúde. Precisa Tá, ser tratada sobre essa angústia, sobre esse desejo que ela tem. entendi. É porque o que chega na notícia são as pessoas que, pô, por compartilhamento de pornografia infantil ou por prática pedofílica mesmo, chega a esses casos que são os casos mais extremos, mas, eh, de novo, a gente não escolhe o que a gente deseja. Então, esses pacientes, eles têm uma angústia muito grande, né, porque eles não querem cometer, porque ele fala: "Pô, é errado eu transar com a criança", não vai fazer. Só que ao mesmo tempo e só por a pessoa pensar, ela vai falar: "Nossa, eu sou muito errado, eu dei muito errado na vida". A pessoa nauseia até às vezes falando, né, tipo, então e isso interfere em todas as áreas, a pessoa tem um sofrimento mental muito grande com isso. Exatamente, exatamente isso, né. Pessoas que são capazes, assim, de fazer uma leitura de outro e de ambiente bastante completa e que, por empatia, percebem que elas não podem praticar aquilo, ou se não por empatia, mas pelo menos pela vontade ou pela necessidade de não cometer um crime, ou seja, de ficar dentro da lei. Então guardam aquilo para elas, mas isso é muito sofrido, né, porque você desejar e desejar preferencialmente algo que não cabe no mundo é muito solitário. É. E o que é curioso, né, você disse, isso geralmente vem com a prática, com o abuso, com as redes de pornografia infantil, então a gente logo julga, né, como sociedade, mas num serviço de sexualidade, a maior parte das pessoas que procura não tem prática. Não tem, né. As pessoas que procuram geralmente procuram porque elas se sentem monstruosas, erradas e estão pedindo ajuda. Então imagina, né, se o profissional de saúde, ele também julga quando isso chega, aquela pessoa que vai cheia de esperança pedir ajuda num lugar em que ela finalmente pode ser compreendida, e ali também ela é julgada. Ali também ela se sente errada ou o profissional diz a ela que ela é uma pessoa errada. Então ela perdeu ali a última chance. Geralmente o que acontece são pessoas que desistem de se tratar Hum. e então eu vou praticar mesmo. Né? Não tem nada nem ninguém que possa me ajudar, então eu vou praticar mesmo. Paradoxalmente aumenta. Aumenta. E tem trabalhos científicos que endossam isso, inclusive. Olha só, isso é interessante, hein, cara. Porra, loucura. Ô Becker, você falou antes de sadomasoquismo, né, BDSM. Explica aí pra gente, o que que é isso? Isso. Hã, isoladamente, né, o sadismo é aquela pessoa que se excita em ver o outro em uma situação de dor, de violência, de humilhação, de submissão, e o masoquista é aquele que se excita em receber essas mesmas situações. A dor, a violência, a humilhação, a submissão. Isoladamente, isso pode ser muito problemático, porque se eu gosto de impor dor ao outro, um outro que não quer sentir dor, então temos aí uma questão importante. Se eu gosto de receber de um jeito que eu posso me prejudicar,
Temos aí também uma questão. Agora, quando isso se acopla e se partilha por regras específicas, num ambiente adequado, em que todo mundo de antemão concorda, né? Então, às vezes, até tem isso por escrito e assinado, todo o consentimento é trabalhado, pode ser algo muito saudável, porque são duas ou mais pessoas se dando prazer do jeito que elas gostam e é complementar uma em relação à outra, e que aquilo praticado e todo mundo satisfeito voltam para suas vidas. Então, o sadismo e o masoquismo, né? Esses dois vetores para a pessoa ou para fora de dor, de submissão, podem se encontrar e ser algo muito frutífero. Entendi. E deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar, né, você consegue explicar pra gente também voyeurismo, né, essas práticas, porque causa muito estranhamento nas pessoas, assim. É isso, né? A gente falou do sadismo, do masoquismo, são algumas das parafilias, né, dessa sexualidade não convencional que a gente chama, mas isso também assume outras formas. Uma delas, voyeurismo, que são as pessoas que se excitam em ver outras pessoas em nudez ou em práticas sexuais. Então isso geralmente é feito de um jeito mais protegido, ah, ou as clássico, né? A pessoa que olha pelo buraquinho da fechadura ou pela janela. Hoje em dia, com a virtualidade, são as pessoas que usam as câmeras aí para isso. O problema é quando a pessoa faz isso à revelia do outro. Hum. Então, vira e mexe, a gente recebe, né, uma notícia ou um caso de pessoa que foi pega porque escondeu. Essa semana mesmo eu vi escondeu uma câmera ou um aparelho celular no banheiro, e aí aquilo é pego e não tem o consentimento, né, de quem vai ter o vídeo gravado. Então o voyeurismo ele geralmente é escondido, mas ele pode ser explícito e muito problemático nessas situações. O exibicionismo, que são as pessoas que gostam de se exibir, né, geralmente exibir o homem que exibe o pênis ereto ali, né, então o clássico que vai num ambiente lotado, num parque, num shopping e abre o casaco ou abaixa a calça, Ponto né, de ônibus, né. ponto de Já ouvi ônibus. umas várias vezes essa história. Hoje em dia também com a virtualidade, isso rola muito no mundo digital. Eh, e tem as pessoas, a gente chama, né, os froteuristas, que vão às vias de fato e se esfregam em outras pessoas. Então é um passo a mais, assim, né, Que do é aquela pessoa que se exibicionismo. esfrega, tipo, no ônibus, no metrô, nas Isso. outras pessoas com Geralmente em ambiente lotado, né. entendi. E isso é criminalizado. Isso é criminalizado não por esses nomes, né, que são nomes da clínica, mas por outros nomes que a justiça dá, tipo importunação sexual, abuso. Então são práticas parafílicas, né, eh, clinicamente relevantes, mas que têm aí uma vertente criminal importante. E como é e pra tratar essas pessoas, como que é? Primeiro, como são questões de saúde, dizer que tem tratamento, né, que a condução da justiça é uma condução, mas a gente trata, né, a gente Uhum, trata para reduzir sofrimento para aquela pessoa e para a sociedade, né. uhum, Ah, tem remédio, então a gente medica, né, o que a gente medica é a impulsividade sexual, são hum, os excessos, então a gente dá remédio não para a pessoa ficar castrada, né, não para a pessoa tá. ficar inerte. Não pode castração química? Objeto de discussão no Brasil, mas meu posicionamento pessoal é que castração química não é uma alternativa bem-vinda, Tá. né. O que a gente quer, na verdade, é ajudar a pessoa a viver a sua sexualidade de um modo saudável e construtivo. E se você bloqueia aquilo completamente, aí você mais pune a pessoa do que a reabilita. Então eu Hum, gosto de dar remédio, né, eu acho que são medicáveis, mas não no sentido da castração, e sim no sentido da redução da impulsividade. Aí a gente geralmente dá medicação psiquiátrica, né, antidepressivo principalmente. então pra deixar claro, né, o tratamento que existe, principalmente no Brasil, não é a castração química, mas a gente com medicação psiquiátrica consegue conter essas impulsividades dessas pessoas que, enfim, têm esses impulsos, porque, de novo, não custa lembrar, a pessoa não escolhe ter o ninguém vai escolher
Tipo assim, não, quero nascer com um desejo por criança, quero nascer com o desejo de me esfregar nas pessoas no ônibus, né? Acho que ninguém optaria em sã Isso. consciência por isso. Então a gente consegue ajudar essas pessoas com medicações psiquiátricas convencionais e não com castração química, é isso? Isso, exatamente, né? Em outros lugares do mundo, a castração química até é uma prática um pouco mais eh, frequente, mas não aqui no Brasil, e pessoalmente eu acho que tem maneiras muito mais eficazes. E além do remédio, né, como forma de reabilitação, a psicoterapia. Então, de novo, a história do conversar sobre, né, a pessoa, imagina, ela ir a um lugar em que o profissional e de repente um grupo de outras pessoas vivem a mesma coisa que ela para de se sentir tão monstruosa, ela consegue se sentir um pouquinho acolhida, ela consegue desenvolver uma série de estratégias para tentar fazer diferente, para prevenir, né, algumas práticas que são criminosas e problemáticas e para tentar fazer diferente. Ela consegue ampliar o repertório de relacionamentos afetivos e sexuais dela. Então a psicoterapia, né, o aconselhamento, a gente gosta muito de fazer isso em grupo. A psicoterapia é muito bem-vinda. E geralmente o remédio junto com a psicoterapia são o padrão ouro aí do tratamento. Uhum. Então, assim, talvez para o espectador, né, deixar claro isso, né? Perceba, as questões legais, elas são questões legais. A gente vive em sociedade. Psiquiatria, talvez das especialidades médicas, é a especialidade mais que tem essa fronteira, né? O Thiago que veio aqui da última vez, ele falou, né? Você vê, não tem movimento anticardiologia, né? Ninguém luta para não poder botar um stent no coração de alguém. Então a gente tem movimento antipsiquiatria que questiona, né, nos questiona. Então, a psiquiatria tem uma interface muito grande com o social, com as pessoas, com as práticas. Então, o que a gente está tocando, os assuntos que a gente está tocando aqui são assuntos muito polêmicos, no sentido que a gente é acostumado e é educado a observar isso pelo viés legal, né? Pelo viés, assim, fazer tá errado, temos que punir. Mas, para essas pessoas existe um tratamento que, perceba, não é nosso papel, né? Existe o papel competente da justiça de lidar com os casos de pedofilia, de lidar com os casos criminosos, né? Obviamente que ninguém aqui é a favor de que haja uma sociedade que as pessoas podem se esfregar nas outras no metrô, que possa avançar em crianças hipervulneráveis, causando milhares de problemas depois psicológicos que a gente conhece bem, porque a gente trata isso muito no consultório. Mas observando o paciente que está em sofrimento, a gente consegue ajudar essas pessoas. E você falou de terapia de grupo, cara. Tem algum porquê, assim, algum benefício? Como que rola isso daí? Começar pelo final, né? Você falou da terapia de grupo. A vantagem do grupo é o compartilhamento de experiências. Então, o grupo ele nada mais é do que um conjunto de pessoas sofrendo das mesmas questões ou de questões parecidas. Então, o grupo por si só faz a pessoa se sentir acolhida, né? Ela se enxerga no outro e aprende com o outro. Então, Hum, o grupo ele é muito construtivo, porque todos os grupos, né, todas as coletividades, elas acolhem e tranquilizam. Isso vale para um grupo de psicoterapia, mas também vale para a gente, né? Então, se eu vou minha experiência pessoal, né? No jogo de futebol do meu time e vejo o estádio lotado e todo mundo unido pela mesma causa, eu me sinto acolhido, eu me sinto potente, né? Eu apoio o meu time nessa ressonância do grupo. A gente faz isso muito, a gente se sente bem quando a gente está em grupo e naturalmente isso tem um valor terapêutico, né? Um valor terapêutico muito grande. torce pra que time? Eu, corintianíssimo. Ih, rapaz, entendi. Talvez é um detalhe que eu não gosto de você, viu, velho? É isso, é isso. Ninguém é tão simples a ponto de não ter defeitos, né? Porra, cara, corintiano. Deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, muita gente fala que não existe, mas eu queria saber de você que sabe das coisas, que é vício em sexo. Existe vício em sexo, cara? É Ou é isso, safadeza? é isso. Boa pergunta. Existe, existe. Ah, e também é uma questão de saúde mental.
Também é uma questão de saúde mental. A gente geralmente chama isso de compulsão sexual ou de hipersexualidade, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem, por razões pessoais, biológicas, controlar bem esses impulsos. O que isso quer dizer? Todo mundo tem mais desejos do que pratica as Uhum. coisas. Um exemplo que não tem nada a ver com sexualidade. Ah, eu posso sair daqui, tá chegando aí a hora de um brunch ou de um almoço, eu vou ficando com fome, eu passo na frente de uma loja, de uma vitrine que tem algumas comidas lindas e aquilo me abre o apetite, tenho uma vontade, mas eu penso, poxa, eu não posso comer isso tudo, porque hoje ainda é quinta-feira, e se eu botar o pé na jaca hoje, como é que vai ser no fim de semana? Então eu inibo aquela vontade que eu tenho, vou na loja do lado e como uma salada, por exemplo. A Triste, gen mas verdade. a gente faz isso o tempo todo com uma série de coisas, e é natural que a gente também faça isso com sexualidade. A gente tem nossos desejos, tem as nossas fantasias, mas a gente inibe por uma série de razões, às vezes pratica, algumas vezes inibe e vai dialogando assim com a gente mesmo ao longo do tempo. Ah, quem tem, né, o vício em sexo ou a impulsividade sexual é alguém que tem esse impulso muito potente e não é, por essas razões que eu comentei, muito bem calibrado para inibir. E aí, quando aquilo vem muito forte e a pessoa não consegue inibir, então o consumo, a prática pode ficar recorrente a ponto de trazer muito prejuízo. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que passam um número excessivo de horas vendo pornografia e se masturbando, ou são pessoas que procuram sexo por muito tempo, às vezes durante o horário de trabalho ou enquanto tem outros compromissos, não conseguem separar muito bem as coisas. São pessoas que ah, fazem sexo junto com substâncias, com drogas, né? Então, isso acaba estimulado e de um jeito perigoso. Então, o vício em sexo, né, a hipersexualidade, é um fenômeno comum, né, e pode aparecer com pornografia, com relações e uma série de outros problemas, e também é algo que a gente trata. Entendi. Então, e qual que é a linha, né, da impulsividade genuína e da safadeza, assim? É isso, né? O impulso é sempre genuíno. Né, o que você estava dizendo que a gente não escolhe os impulsos que a gente tem, porque são da nossa natureza, enfim, é algo pré-pessoal, né, é algo que faz parte do núcleo daquele indivíduo, da estrutura dele. O que a gente pode fazer, e aí depende das características que a gente tem, é se organizar com os impulsos que a gente tem. O que a gente geralmente chama de safadeza é quando essa gestão dos impulsos não é muito boa. Então a pessoa acaba fazendo aquilo em momentos inadequados, ou excessivamente, ou com pessoas inadequadas, né? Mas geralmente tem a ver com a gestão desses impulsos. É claro que o que pode acontecer, aí já não estamos tanto no departamento da impulsividade, são pessoas que não percebem muito bem o outro e o Hum, ambiente, hum. ou pessoas, aí já questões mais de personalidade, que vivem para desafiar o outro e os ambientes. Né? Hum. Então, eh, sem noção, vamos dizer assim, o primeiro tipo, e as pessoas mais manipuladoras, né, ou menos empáticas, o segundo tipo. Aí sim não é uma questão de gestão dos impulsos, é uma questão de relação interpessoal. Entendi. Então essas pessoas, assim, ó, que são viciadas em sexo, assim, quase me parece, né, uma espécie de força da natureza. Acho que pra quem Isso. não é acostumado a ver, ou nunca viu, nunca teve essa oportunidade, é um negócio que toma a pessoa de arrasto, assim, em vários aspectos, né, fica muito a mais. E agora, então tem gente que pode se valer desse discurso, mesmo não sendo verdade, que manipula, que vou falar: "Ah, eu não aguentei me segurar, É isso. tal". Geralmente, isso que você falou, força da natureza, é uma ótima expressão, né? As pessoas desse primeiro tipo, elas não gostam de ser assim. Ah, é? Né, elas se sentem inadequadas, elas percebem o prejuízo que isso causa na vida delas. Por exemplo, eu estou no meio de um compromisso de trabalho e eu preciso ir para o banheiro para me masturbar porque eu não estou me aguentando.
né? Ou eu preciso parar tudo que eu estou fazendo, abrir o aplicativo e encontrar uma parceria para mim. Ou eu preciso usar droga e aí eu me sinto muito sexualizado e eu preciso dar vazão àquilo naquele momento. Mas eu sei que aquilo atrapalha, sei lá, meu casamento, minha relação de trabalho, minha relação com as minhas amizades. Então, são pessoas que têm algum nível de percepção e que gostariam de ser diferentes, que gostariam de controlar os seus impulsos. As pessoas do segundo tipo, elas um pouco vivem as relações desse modo e se valem, como você disse, desse discurso, como justificativas para certos comportamentos. Que eu acho que é a maioria, né? Assim, a impulsividade a gente vê, obviamente, mas é a minoria das pessoas. Isso. Então, por que que eu falo isso, né? Porque a gente tem um risco, né, de patologizar tudo, né? Então, tudo vira, pô, tudo tem um CID, tudo tem um transtorno. E tem coisa que não tá na seara de classificação psiquiátrica e tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa, pô, mau caráter existe, né? Gente que não fala uma coisa e faz outra, é o que mais tem, inclusive. Então é muito diferente das pessoas que sofrem, porque essas pessoas, pô, às vezes a gente fala aqui, as pessoas não têm dimensão disso, mas às vezes é a pessoa que é casada, que ela queria ter um casamento genuinamente, fala, pô, queria muito manter meu casamento, perde e põe tudo a perder, ainda mais hoje, né? Pô, separar metade dos bens, conta, e mais do que isso, né? Um projeto de existencial que a pessoa vai perdendo porque ela não consegue conter esse próprio impulso. Então é muito diferente. É Muito isso. diferente. Um jeito de ver um pouco esse que você falou, né? No primeiro caso, há uma força da natureza, então é como se a pessoa, né, com sua personalidade, tentasse, sem conseguir muito, mas tentasse regular essa força, tentando se inibir sem conseguir muito. No segundo tipo, é algo muito misturado na personalidade. Uhum. Então, a pessoa é aquilo. No primeiro caso, a pessoa tem aquilo. Bem diferente. Bem diferente. Legal. Cara, mudando um pouco o nosso panorama, assim, acho que a gente conseguiu falar, né, de bastante coisa, assim, talvez até trazendo para reflexões que a gente tem menos certezas, né, que é um campo que, pô, eu gosto muito, eu sei que você gosta muito também. É, como que você observa a sexualidade, assim, nas relações humanas de hoje, assim, do ponto de vista talvez até mais sociológico, né? Falei que no começo você é filósofo também. Tem algum pensamento sobre isso, Becker? A sexualidade ela sempre existiu e sempre existirá, porque ela é um fenômeno antropológico. Ela é um fenômeno que eh, existe e existirá enquanto existirem as pessoas, né? Então a gente sempre vai ter que se haver como sociedade com a sexualidade em algum grau, a gente goste disso ou não, a gente queira patologizar ou restringir isso ou não. Uhum. Então, vamos dizer assim, uma das coisas mais significativas, talvez, que as pessoas fazem e vivem, né? Claro que tem uma distinção entre viver isso internamente, né? São as fantasias, os pensamentos que a gente tem, e viver isso externamente, né? As práticas, os comportamentos que a gente tem. Mas a gente sempre vai ter de se haver com isso. Ah, naturalizar isso, justamente como eu disse, né, como um fenômeno antropológico, é um passo para a gente tentar se haver com isso. Hum. Em naturalizando, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza do que é de patológico a esse respeito. Então, por conta da formação, né, da sociedade ocidental, né, pensamento cristão, não falando mal de religião, né, mas é Uhum. a organização do pensamento, né, muito ligado em culpa, em vergonha, em tabu, acaba ah, escanteando, vamos dizer assim, a formação sexual das pessoas, que reaparece. Reaparece porque a sexualidade é um fenômeno antropológico. Então reaparece como desejo, como eh, julgamento moral, como patologia, que faz com que exista a psiquiatria e a antipsiquiatria.
né? Enfim, essas discussões vão se costurando. Eh, então, o melhor que a gente pode fazer é naturalizar para daí identificar aquilo que de fato é uma questão patológica, tratar e tentar que as pessoas vivam a sua sexualidade da forma mais fiel a quem elas são. E aí sim, cada um com suas preferências, cada um com as suas orientações, cada um se sentindo e tendo um corpo compatível com aquilo que é, né? As pessoas satisfeitas, desde que não invadam a satisfação do outro. Entendi. Quando você fala, perdão, quando você fala dessa fidelidade, assim, né, pra quem tá vendo, ao corpo, assim, tem como a gente, então, se identificar com outro corpo? Esse é um outro capítulo, né? Até interessante a gente poder falar um pouquinho dele, que são as questões ligadas a gênero. Hum, Uma diferenciação, né? Nem todo mundo está familiarizado, a algo que se chama sexo, que é o corpo biológico tá. de uma pessoa. E aí a pessoa ela nasce com um corpo masculino ou feminino. Seu sexo é biológico, é determinado geneticamente. Há algo que é o gênero, Hum, que é como a pessoa se identifica, tá. ou seja, como ela se relaciona com esse corpo com o qual ela nasceu e qual é a manifestação ou a expressão que ela quer ter desse corpo no mundo. Hum, Então, é o que a gente chama de gênero e de papel de gênero, ou identidade de gênero e papel de gênero. O gênero ele pode corresponder ao sexo biológico. Né? Então, a pessoa nasceu, como é meu caso, né, com um corpo masculino, e eu me identifico como homem desde as minhas primeiras experiências, e o meu corpo ele é congruente com quem eu sou masculino. Mesmo vale para uma mulher. uhum, Tem pessoas que não se identificam ou não completamente com esse corpo com o qual elas nasceram, que é o que a gente chama de variabilidade de gênero, e quando não há, né, essa congruência completa, como é o meu caso, incongruência de gênero, que pode ter um grau muito alto de sofrimento, que é o que a gente chama de disforia de hum, gênero. Então, a patologia, por assim dizer, ela não está em eu me sentir diferente do corpo que eu tenho, uhum, mas ela está no sofrimento vinculado. tá. E o sofrimento merece ser tratado, e às vezes o tratamento não é nada diferente de mudar o corpo daquela pessoa para que ela possa se sentir inteira e fiel. Quando a incongruência é completa, ou seja, eu nasci com um corpo masculino e me sinto uma mulher, é o que a gente chama de transgênero. Mas essa incongruência, ela pode não ser completa. Hum, Então eu posso gostar de partes, mas de outras partes não. Por exemplo, né, ah, não gosta das mamas, mas não se incomoda com o genital, tá. ou se incomoda com o genital, e aí você, né, pode ter modificações do corpo que vão de acordo com como a pessoa se sente e justamente o corpo que ela gostaria de ter para se sentir inteira. Mas quando isso é extremo, é o que a gente chama de transgênero, e quando a congruência é completa, como no meu caso, é o que a gente chama de cisgênero. Entendi. E deixa eu até que já a gente já teve isso na história? É um negócio novo? Como que é isso daí? A sexualidade e as expressões da sexualidade existem desde que o mundo é mundo. Né? O que talvez a gente não seja tão familiarizado é porque isso não podia ser colocado de um modo tão aberto como é hoje em dia, então isso tudo ficava muito restrito. Por Uhum, exemplo, pessoas que não se sentiam bem no seu corpo de nascimento se conformavam com aquilo, viviam sofrendo num sofrimento calado. Depois de muito tempo, né, relativamente recente, a gente está falando de um século, menos de um século, né, é que os procedimentos médicos de modificação corporal começaram a acontecer. E aí se começou a dar um pouquinho de vazão para isso. hum, Mas socialmente falando, enfim, se você for olhar em várias sociedades, inclusive sociedades não ocidentais aí ao redor do mundo, hum, existem diversas expressões que não são ligadas a essa coisa mais binária com a qual a gente está acostumado, homem e mulher. hum.
Então, isso existe desde que o mundo é mundo, isso existe em diversas sociedades. O que é relativamente novo é a gente endereçar isso medicamente para ajudar, não para tratar a transgeneridade, porque não é essa a patologia, mas Tá. para tratar o sofrimento ligado a ela e às vezes ajudar a pessoa, né, a ter o corpo que ela gostaria de ter e no qual ela se sente confortável. Então não é uma moda. Isso, não é uma moda. Pode ser uma Pode ser, moda, mas não é como uma tudo moda. como tudo acaba acontecendo, né, então modas acontecem, mas isso tende a acontecer ao longo da história, assim. A moda, ela pode vir, se é que há uma moda, do que a gente falou das coletividades. Então, Hum, tem gente, né, no mundo de hoje que se sente mais pertencente e mais acolhida, se passa a questionar o próprio gênero e o próprio papel de gênero. Então, que é se há uma moda, é essa. que é o que acontece também em vários aspectos com outras coisas, né, estão mudando muito, né, existe uma identidade, né, que são os neurodivergentes, assim, você vê que não é um termo tão médico assim, mas, também é esse sentimento ele perpassa, né, de alguma maneira da pertença, é muito importante isso, né. Isso, né, todas as fragilidades, todo mundo que se sente frágil, né, as fragilidades de identidade, se estabilizam nesse coletivo. É o que eu falei do estádio de futebol. Se a pessoa tá mal com a vida dela, no trabalho, mal em casa, com, o seu casamento, tá com uma super dívida, enfim, os sofrimentos, eles se aliviam quando eu tô lá, né, todo mundo unido por aquele mesmo propósito. Então, a coletividade ela estabiliza as angústias pessoais. Ou seja, né, muitas pessoas que se sentem frágeis ou questionam, né, N aspectos da própria vida, às vezes aplacam suas angústias e se sentem mais estáveis quando recebem certos rótulos. E a gente nem vai entrar no mérito de se são ou não são rótulos adequados, mas o fenômeno é esse. Entendi. Não, é óbvio, a gente fica, né, nessa ideia do fenômeno, assim. Deixa eu te perguntar, assim, até fugindo um pouco do tema da sexualidade, assim, entrando num pensamento mais da sociedade como um todo, né. A gente tá percebendo que os relacionamentos duram menos, assim, que as pessoas têm se divorciado mais, que as pessoas têm se organizado de maneira diferente, e eu tenho uma percepção, pode ser uma percepção totalmente equivocada da minha parte, mas que as pessoas parecem que estão mais sozinhas, assim. Isso. Se há um lado bom nisso, vou começar pelo lado bom, é que as pessoas já não se sentem obrigadas, né, dentro de tantas restrições, e a gente falou da formação do pensamento ocidental, elas não se sentem obrigadas a ficar do mesmo jeito a vida inteira, mesmo que aquele jeito não esteja bom. Então, poder, né, questionar se um relacionamento vai bem, poder cogitar terminar o relacionamento ou o casamento para se sentir melhor, é algo muito favorável. Tá. Não tem mais aquela coisa de você é eternamente obrigado a ficar com uma mesma pessoa ou numa mesma relação ou a fazer o que você não quer fazer. Esse é o lado bom da história. O lado ruim da história é esse, né, as pessoas elas, hã, sentem dificuldade de, se compartilhar com o outro, né, ou porque, de novo, né, não tem espontaneidade ou não tem tempo, ou porque gera desgaste você se abrir para uma outra pessoa, ou porque não está acostumado, enfim, né, tem muita gente que, de gerações mais novas que está inteiro formado no mundo digital. Então não conhece muito o que é se relacionar com uma outra pessoa humana corporalmente presente, né. Então, isso tudo favorece, ou fragiliza, vamos dizer assim, as relações. É bom que as pessoas possam se questionar sobre a duração ou o próprio mérito da relação, mas o problema é que às vezes isso fica em demasia como um fenômeno da nossa sociedade. E tem a escolha também dos valores, né, tem gente que, de algum jeito, prefere, né, essa continuidade e tal, enquanto tem outras pessoas que não e seguem a própria vida. Isso. Agora, como sociedade, você não acha que assim, daí eu tô porque assim, o que eu penso às vezes é que, talvez, num lugar que exija mais contato social corporificado, o que que isso quer dizer, né?
Porque tem uma diferença muito grande, igual você falou, né? Você conversar com amigo no Discord ou jogando, assim, que é muito comum hoje em dia, versus você jogar bola na rua. Isso faz uma diferença enorme na formação Sim. da personalidade, resolução de conflito. Imagina, né? Se você briga ali com o seu amigo do Pará que você tá jogando, você aqui de São Paulo, meu, você desliga o computador e acaba. A pessoa, você desliga a pessoa. Na vida real, tá lá jogando com seu amigo, futebol na rua, pequeno. Daí tem um lance. Vocês têm que resolver se foi falta ou não. Não dá pra você desligar a pessoa. Tem que, ou resolve no soco, ou resolve na conversa, ou resolve de algum jeito, e tem que resolver. Então, esse aspecto da pessoalidade corporificada, você obriga você a ficar mais rico em recurso intrapsíquico. Isso, né? O corpo ele não evapora, né? O corpo ele tá lá e não há o que você possa fazer para ele não estar lá. Tá? Então é o que você falou. Os corpos eles têm que se acomodar de um certo jeito, e tem que batalhar por essa acomodação. Você acha que isso não deixa a gente um pouco mais na formação psíquica mesmo? Tô te perguntando assim, responda o que quiser. Mais frágil? Sim, eu acredito que sim. Né? Ah, Como sociedade, o que a gente não pode fazer é ser muito purista e dizer, ah não, o digital não tem que fazer parte, a gente tem que voltar a esse modelo old school, que eu pessoalmente até prefiro, enfim, mas aí Cada falando um. como sociedade, né? Mas voltar a esse modelo old school em que a gente se libera completamente do digital e faz tudo à moda antiga. Não tem mais como fazer isso. Até porque o digital é um recurso, é uma tecnologia, é uma técnica, né, que a gente tem e que, se bem utilizada, vai favorecer até nos desacoplar de uma série de tarefas, já que a gente está muito sobrecarregado, nos desacoplar de uma série de tarefas que, de fato, a máquina pode fazer por nós. Mas tem coisas que a máquina não pode fazer por nós, que é se relacionar com outras pessoas. Tem muita gente se relacionando com a máquina, né? Amizades, relacionamentos amorosos com inteligências artificiais. Aquele filme, né, do Joaquin Phoenix, Her, Her, que a gente, que quando saiu, né, ninguém muito pensava nisso, agora tá acontecendo, né? um visionário, né? Sim, está acontecendo. Ou se relacionar apenas pela máquina, porque a gente tira o corpo da relação e muito se perde quando não há corpo presente. Então, o que eu estou propondo, e é assim que eu imagino o mundo, é uma espécie de composição saudável, balanceada, entre a relação virtualizada, seja com a máquina ou pela máquina, e a relação interpessoal corporal. Quando a gente souber equilibrar isso, né, fazer via tecnologia o que é da tecnologia e fazer via pessoalidade corporal o que é da pessoalidade corporal, acho que a gente amadurece como sociedade. Se não, e se isso ficar muito é, lançado para o lado do digital, a gente perde exatamente a sedimentação, né, a fixação, a estabilização do que é corporal. Uhum. É, assim, pô, posso estar completamente enganado, né? Mas assim, o que eu lembro de quando eu era mais novo, não tinha como fazer, né? Você não tinha WhatsApp. Imagina, eu terminei o terceirão, cara, não tinha WhatsApp, era mensagem de texto, assim, tipo torpedo, Sim. né? Então, o que eu penso é que antes você chegava na escola, daí você tinha, sei lá, 5 amigos. Daí um era comunista, o outro era, pô, quase neonazista, o outro era só drogado, o outro era o boleiro, o outro. E de alguma maneira, as pessoas estavam lá. Você não podia desligar elas, pô, estavam lá. Então você tinha que de algum jeito, tipo, o que que esse cara tem que eu consigo ser amigo dele Uhum, pra passar um tempo aqui porque você tem que lidar com muita frustração, né? Porque é um cara que vai ver o mundo completamente diferente de você, uhum. né? Você vai ser, hoje seria o amigo petista e o amigo bolsonarista, não sei, mas você tem que, e não só conviver com o cara, você gosta do cara. E é um fenômeno que a gente vê pouco hoje, Sim. porque a gente pode desligar as pessoas. Daí, o que que eu penso com isso, né? Eu não sei, que talvez
Porque veja, a gente, se, igual você falou, a gente tem uma tendência aí para coletividade para aumentar a sensação de pertencimento, a sensação de potência. Só que como a gente está muito pouco acostumado com lidar com frustração, a gente tem, na minha percepção, mais dificuldade de achar o caminho do meio. De Uhum, achar, tipo, pô, como que eu vou gostar desse cara que pensa totalmente diferente de mim? sim. Né? Então a gente toma parte pelo todo da outra pessoa. Uhum, E me parece que isso tá fazendo com que as pessoas fiquem mais extremistas. uhum. É o que eu falei de coletividade é isso, né? A coletividade ela estabiliza, mas tem que ter a volta. Ou seja, a pessoa vai para a comunidade e volta para ela mesma. Ela cai no mundo, faz alguma coisa compartilhada e volta para ela mesma, reflete, amadurece, pondera a respeito daquilo. E o que verdadeiramente forma a pessoa é esse balanço entre cair no mundo e voltar para si alternadamente, né? Isso exige uma diferença clara do quem sou eu, quem é o outro, quais as diferenças que existem entre os outros e de que modo ou de que modos esses outros podem se reunir para formar uma coletividade. Então, é a relação com a diferença, verdadeiramente, com a alteridade e a volta para a gente mesmo que forma a personalidade. Ahm, o que eu acho que acontece é que o digital ele superficializa e massifica isso um pouco, né? Explica melhor. Então, as diferenças elas são muito marcadas com a alteridade radical, tipo o partido político, a ideologia que você falou, mas não tem muita diferença entre os membros daquela comunidade. Então a individualidade ela vai um pouco embora. É o que faz com que as pessoas fiquem tão suscetíveis a informações falsas. Né? Elas não questionam criticamente algumas coisas no sentido do aquilo faz sentido para mim ou não. Então, essas distinções, né, que você exemplificou com a turma que tem é cada um de um jeito diferente e está convivendo lá na escola, essas distinções ou elas ficam excessivas em uma das pontas, ou elas ficam fragilizadas em outra ponta. Então, esse balanço, que é o que verdadeiramente forma, se perde. E aquela capacidade de você brigar com o amigo de manhã e meio-dia antes de ir embora já tá feito as pazes, é um negócio que a gente perde também, né? Sim, exatamente, porque isso pressupõe que eu tenha o amigo, que eu reconheça a minha semelhança e a minha diferença em relação a ele, que durante a briga eu me apegue à diferença, mas depois eu me apegue à semelhança. Então eu preciso ter um senso de mim mesmo e um senso de outro que é bem delimitado. É nesse sentido que eu digo que essas nuances podem ir se perdendo. E aí eu me fecho demais em algo que eu acredito, fico isolado do mundo, mas dentro do que eu acredito eu não tenho distinção em relação às outras pessoas. Por isso que talvez quando a gente vai unir pessoas diferenças com esse discurso, meio que tipo de incluir e tal, fica um negócio tão plastificado, né? Porque é meio superficial, assim, você não tem de fato um convívio com o outro. Isso. E voltando ao nosso tópico, né? Por isso que as relações, inclusive sexuais, acabam ficando mais superficiais e por isso que a gente faz menos e ficam menos gostosas, menos intensas. É uma das razões pelas quais eu gosto tanto desse tema, sexualidade, é que ele autoriza esse trânsito muito fluido entre falar sobre sexo e falar sobre todo o resto da vida e voltar para sexo. Porque como é algo que está na gente, junto com tantas outras coisas, e é algo que indica muitas particularidades do humano e do relacionamento humano, é uma espécie de uma lente, assim, né? A gente consegue enxergar a sociedade, o modo de ser das pessoas, pelo modo de preferir, de se comportar sexualmente. Então, o legal para um bate-papo como esse é justamente essa característica, né? Legal. E falando nisso, cara, agora, pô, os idosos, né? Pô, agora que eu vi o tempo, não vai. Inclusive, passou rápido, né? Nossa Senhora. Becker, pô, queria primeiramente, assim, agradecer a honra da sua participação aqui. Pra quem não sabe, o Becker é um cara super low profile, assim, é um cara muito sério academicamente. Foi um cara, assim, é um cara muito estudado. Ah, com várias conversas que eu tive com ele ao longo aí desse período que ele me ensinou muita coisa.
é muito difícil a gente conseguir pegar em câmera isso, então, se você chegou até aqui, sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada, porque foi muito bacana esse bate-papo. Eu queria perguntar se você tem alguma consideração final, assim, pra gente encerrar. Acho que uma consideração em relação ao teu projeto aqui, né, persista com o teu projeto, porque, do mesmo, assim, né, vocês encontram muito fácil na rede social. Vocês querem ouvir sempre a mesma coisa, muito fácil de encontrar, é o que o algoritmo inclusive, faz. Agora o diferente, né, a gente acabou de falar tanto sobre a importância da diferença, o diferente, o profundo, o cuidadoso, às vezes não é tão fácil assim de encontrar. E é exatamente por ter intuído, por ter percebido isso no teu projeto que, enfim, eu saí da minha caverninha e vim aqui falar, né. Mantenha isso, é muito legal um debate um pouco mais profundo nesse tipo de canal, acho que o pessoal merece isso. Obrigado pelas palavras, uma honra ouvir isso de você. E, cara, muito obrigado por ter vindo, de coração mesmo. E se você ainda não curtiu, não compartilhou, não esqueça de fazer isso para o algoritmo entender, já que é uma conversa profunda, igual o Becker falou, já que é algo difícil de acontecer, dá essa moral pra gente, porque é muito difícil fazer. E espero que vocês continuem seguindo a gente aí. Não esqueça de clicar no sininho para receber notificação. E até o próximo episódio. Um abraço, gente. Obrigado, Becker. Eu que agradeço, um grande abraço aí para todos.